É muito comum a gente receber pacientes, mulheres, na faixa dos 40 aos 50 anos, com queixas de dores, até dores que não são antigas, são dores recentes na região da face, do pescoço. E elas reclamarem também do sono ruim, de dores musculoesqueléticas em outros lugares que também elas não reconheciam, de uma certa fadiga, alteração do humor. E, inclusive, é nessa população em que a DTM é dita, ou pelo menos era, muito mais frequente. Mulheres, principalmente, e mulheres de meia idade. E existe uma fase em que a mulher passa que às vezes nem ela mesma se dá conta de que ela está entrando, que é o climatério. O climatério é a fase que precede a menopausa. A menopausa é quando a mulher passa 12 meses sem o ciclo menstrual. Quando ela acontece naturalmente, é muito fácil entender que se entrou na menopausa. Mas até essa menopausa acontecer, a mulher pode estar sofrendo há muitos anos antes disso. E normalmente, a primeira alteração, o primeiro desconforto que chega no climatério é o sono não reparador. Ela começa a dormir menos, a acordar de madrugada, a ter os fogachos, que são os sintomas mais clássicos e conhecidos desse período. E tudo isso pode levar a prejuízo na qualidade de vida. A gente sabe, num estudo muito importante, que foi desenvolvido em pacientes para avaliar os fatores de risco relacionados à DTM, que é o estudo OPERA, que o sono ruim precedeu o aparecimento da DTM. Então, essas mulheres, elas podem estar com sintomas de dor, não porque estão estressadas e desenvolveram uma DTM ou porque estão com bruxismo, mas porque elas estão numa fase em que, além de um sono ruim, de alterações de humor e outras questões até psicológicas, psicoemocionais, elas estão no climatério. E talvez elas não se dão conta disso, nem elas e nem o próprio profissional de saúde. Então, além disso, existe a questão hormonal. O estrogênio, ele participa da modulação endógena da dor. E quando ele começa a oscilar, a cair, a mulher passa a ter, sim, a síndrome músculo-esquelética da própria menopausa. E até esse período chegar, pode ser que ela entre realmente num quadro de muita angústia, muito sofrimento, porque os sintomas eles se sobrepõem e é preciso enxergar isso nessa população. A literatura não tem muitos estudos falando sobre isso, não. Agora é que isso está sendo olhado com mais profundidade. Mas o que a literatura mostra é que essa correlação entre os sintomas de DTM e os sintomas menopausais, ele tem um aumento, uma piora na última fase da transição menopausal, ou seja, na última fase do climatério. Então, colega dentista, se você receber pacientes com essas queixas e suspeitar que faça parte dessa transição hormonal tão importante na vida da mulher, é muito válido investigar, discutir sobre isso e encaminhar a paciente para uma avaliação relacionada a esses sintomas.